Bora lá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde à comunidade Chama na Publi. E lembrando que essa é uma comunidade exclusiva para troca, para networking, para interação e conexão com influenciadores que compartilham os mesmos desafios. Então aqui você vai ter chance de acessar informações que são exclusivas, dados privilegiados de bastidor da Creator Economy, tudo isso na nossa primeira parte. Na segunda parte do nosso encontro, a gente faz o nosso Hot Seat, que é um atendimento individualizado, onde eu converso com cada um dos creators, mas na presença de todo o grupo. A ideia é que a gente possa trocar informação, trocar muita ideia. Essa segunda parte, o Hot Seat, não fica gravado, então você que está assistindo no gravado, saiba que para participar do Kikiki, a fofoca, a informação, o filé mignon, a informação privilegiada, tá na segunda parte, tá no Hot Seat. Então, se você tiver interesse, é só clicar no link aqui embaixo, fazer a assinatura da comunidade. E hoje a gente tem uma convidada especial que vai mostrar um rolê que todo creator devia estar pensando agora, para ontem, nesse momento. E é uma coisa que a gente já vem discutindo aqui nos últimos encontros com muita frequência. A Mila Gaudêncio vem contar como ela tirou a comunidade dela super engajada e responsiva do Instagram e criou uma plataforma proprietária só dela. Essa mulher peitou o mundo e botou um aplicativo no ar, né? Que é aquele negócio, só de pensar na ideia de fazer um aplicativo já começa a me dar um suador, assim, de pensar em programação e todas as tretas. E ela entendeu que construir audiência em terreno alheio é arriscado demais e decidiu criar esse próprio espaço dela. E aí, por que que isso importa para você? Porque você não depende mais do algoritmo da rede social, você passa a ter controle total da sua comunidade, você consegue monetizar sem intermediário e criar relacionamento mais profundo com a audiência. Então, hoje à noite, a Mila vai mostrar todo esse processo para a gente, desde a decisão, da tomada de decisão até a implementação na prática. Seja muito bem-vinda, Mila, o palco é seu. Oi, boa noite, gente. Algine, muito obrigada pelo convite e bora lá compartilhar, né? E Eu fiquei pensando, para além da tomada de decisão, né? Antes da tomada de decisão, o que que aconteceu para eu falar, pô, tá aí, posso ter uma comunidade? E é isso que eu vou compartilhar com vocês, né? E vou deixar aberto aí para vocês perguntarem o que quiser no final. Mas eu acho que tudo começa com o pensamento de marca pessoal. Então, hoje eu consigo visualizar que é sobre marca pessoal e essa trajetória de marca pessoal até a comunidade. Então, antes de falar desses dados, quero falar só um pouquinho quem sou eu, né? Então, eu sou a Mila Gaudêncio, eu sou filha do Ademir e da Cida. Eu sou irmã da Márcia, sou irmã do Maurício. Eu sou tia da Gabi, sou tia do Diego também. Essa aqui é a Dina, esposa do meu irmão. Esse aqui é o Emerson, esposo da minha irmã. E esse aqui é o meu gato, meu maridão, o Jorge. Essa aqui é a minha galera, é quem me fortalece, quem me dá base e onde eu sei que eu sempre tenho para onde voltar, sabe? Antes de empreender, hoje eu tenho uma empresa de educação financeira, né, e gestão empresarial. Já faz 5 anos que eu empreendo, estou indo para o sexto ano. Mas antes disso, eu acho que é importante dizer que eu sou fruto da Educafro, eu sou fruto de ação afirmativa. Então, lá em 2000 e tantos, e poucos, quando eu quis cursar uma faculdade, eu não tinha grana para cursar uma faculdade. Nessa época ainda não existia a ProUni. E foi assim que eu encontrei a Educafro, que ela tinha parceria com algumas universidades particulares e eu consegui, fiz parte do cursinho da Educafro, ganhei uma bolsa de 80% e é assim que eu me formo em economia, no ano de 2008, então já faz 17 anos. Gente, peraí que eu acho que esse WhatsApp tá ligado, vai ficar apitando aqui. E aí, eu curso uma faculdade de ciências econômicas, né? Mas curso essa faculdade com bolsa de estudos. Então, eu acho que é bem importante, né, dizer isso, porque isso vai conectando vários pontos da história. Entro, inclusive, como eu entro na empresa que eu trabalhei durante 15 anos, né? Eu trabalhei na CLT por. Eu achei que eu já tinha. Será que é? Que eu ainda tô ouvindo o barulhinho do WhatsApp. pra gente aqui não vaza não, viu, Mila? Eu Não? sei que Ah, então tá incomoda. Não, bom. pra gente não. Eu sei que incomoda você aí, mas pra gente não vaza. Ah, então tá bom. Então, beleza. E aí, gente, já volto a compartilhar aqui, porque eu quero ver em que janela que esse negócio tá aberto. E aí, eu curso uma faculdade, né, de Ciências Econômicas, e no segundo ano da faculdade que eu começo a estagiar, né? E eu entro numa empresa a qual eu trabalhei 15 anos, gente. Então, tipo, eu trabalhei 15 anos numa mesma empresa,
né, no setor da construção civil. Eu era uma pessoa CLT raiz, então, assim, poucas pessoas acreditam que, tipo, quando quem me conheceu da época da CLT, eu olhava e falava, mano, sério que você vai empreender, que você tá empreendendo. Mas o racismo institucional, ele cruzou o meu caminho, né? E esse foi, eu digo assim, que se esse não foi o motivo que me impulsionou para empreender, ele foi o que me fez ficar, sabe? Então, tipo, de não nunca mais ter uma chefia racista. E aí, né, escolha educação financeira, né? Já tinha ali realizado alguns sonhos, fazia um bom planejamento financeiro, e aí uni com a minha formação, que é a formação em economia, né? E aí, quando eu comecei a pensar, né, foi um convite aqui, enquanto eu estava montando essa apresentação para conversar com vocês, foi um convite para voltar para o passado, né? E uma coisa que eu visualizo é que quando a gente começa a empreender, muitas coisas acontecem, empreender ou se tornar influenciador, né? A gente muda de ideia a todo momento, vários momentos, né? Mas uma coisa que eu acho que é bem importante é a gente ter pelo menos uma intenção desde o dia zero. E quando eu fui visitar ali para entender qual foi essa intenção desde o dia zero, era que eu fortaleceria o meu nome, que eu ia fortalecer o meu nome como marca pessoal. E eu resgatei um post que lá em 2020 eu achei que isso era bonito, eu já vou avisar antes de mostrar. E esse foi o meu primeiro post quando eu decidi começar a criar conteúdo nas redes sociais. Foi no dia 1º de junho de 2020, né? Eu saio da CLT em fevereiro. Em março eu decido que eu vou encarar esse jogo mesmo, fico de março a junho criando algumas estratégias, planejando, e aí no dia 1º de junho eu começo a postar. E eu escrevo isso no dia 1º de junho, que a minha marca será o meu nome. E o nome da minha empresa leva as minhas iniciais, que é MG Educação Financeira. Então, o que eu venho fazendo desde então é fortalecer o meu nome, fortalecer a minha marca pessoal. E eu acho que isso é o que foi me dando base para tudo o que eu venho construindo, inclusive a comunidade. E aí, eu acho que também, às vezes, quando a gente fala assim, tipo, eu quero criar uma marca pessoal, o meu nome, ele vai ser a minha marca e tal, a gente precisa entender em quais dimensões e como que a gente consegue mensurar se a nossa marca pessoal ela tá realmente tendo visibilidade. Porque pode ser aqui que nenhum de vocês nunca tenha ouvido falar de mim, mas existe um lugar onde eu sou conhecida. Então, às vezes a gente fica ali, nossa, eu só vou ele tá estourando quando eu for a Bianca Andrade, sabe? Quando eu for a, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir pensar em métricas, né, e balizadores que consiga dizer para a gente que a nossa marca pessoal ela tá sendo fortalecida, né? Então é aquilo, né? O que as pessoas, tipo, falou educação financeira, esse é o meu objetivo maior, falou educação financeira, mulher preta falando de educação financeira, eu quero que as pessoas pensem em mim, né? Então é sobre a percepção que as pessoas têm sobre mim, sobre o que eu represento, né? E ele vai combinando as minhas habilidades, meus valores, como eu me posiciono no mercado. Então, eu acho que as vantagens da gente ter uma marca pessoal forte é criar conexão, controle da narrativa, e o Gini fala muito sobre narrativa. Acho que todos os dias, quando ele posta nos stories, ele fala, né, que eu não lembro a frase, mas eu sei que ele fala uma frase específica aí sobre narrativa, né? Então é bem, bem importante. Ai, Sol, seu maravilhoso. Quando fala de educação, penso logo na Mila. Boa, de educação financeira. E aí, isso vai demonstrando as suas habilidades, isso aumenta o seu alcance, né? E aí, eu fiquei pensando, como é que eu fiz isso na prática, né? Então, eu acredito que a união dessas três coisas, né? Autenticidade, consistência, e essa com uma consistência que é um pouco diferente da consistência que a gente sempre escuta. Tem que ser constante, tem que ficar lá e só aparecendo e postando, e postando e aparecendo. Não é sobre isso, é sobre isso também, mas não é só sobre isso. E como consequência, a visibilidade vem. Quando eu falo de autenticidade, né, tô falando sobre a gente defender quem a gente é, refletir os nossos valores, nossas experiências, em tudo que a gente faz. E a gente, como que a gente vai contando isso na nossa história, na nossa narrativa, como que a gente vai apresentando isso de uma forma genuína para nossa audiência, sem a gente tentar ser quem a gente não é. E aí um ponto muito importante, né? Então tem alguns pontos aqui, né, sobre a gente se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, porque é muito difícil a gente ser autêntico se a gente não sabe exatamente o que a gente gosta, quais são as nossas paixões, os nossos valores.
contar a nossa história, né? Então, acho que é bem importante isso, a gente contando a nossa história e conectando a nossa história com a nossa marca sempre que possível. Ser transparente, por mais que é difícil, a gente entra muitas vezes nessa onda de comparação, a gente evitar, e existem algumas formas aí que as pessoas não vão conseguir te comparar com outras pessoas. E aí, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu passar um antes de eu falar. Eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês falando que um pouco como eu vou mostrando isso na prática também. Porque o que acontece? Não é porque eu falo de educação financeira, eu não estou falando de riqueza necessariamente. Estou falando sobre administração de dinheiro, eu estou falando sobre autonomia financeira. Porque existem algumas pessoas que criam existe esse estereótipo, né? A pessoa está falando de dinheiro, a pessoa já é rica, ela já é milionária, ela não vive processos, ela não existe processo na vida dela porque tá tudo conquistado. Então, eu não só falo, como eu mostro na prática como eu vivo isso, o meu processo de evolução, como eu mostro na prática como eu me planejo financeiramente para conquistar as minhas coisas, como eu não saio tomando decisões, por mais que, tenho dinheiro de reserva, eu não vou tirar o dinheiro para fazer as coisas. E esse vídeo aqui que eu vou mostrar, ele fala um pouquinho sobre isso. Enquanto eu te mostro a evolução do meu cantinho de trabalho, vulgo escritório, eu vou te contar sobre a diferença entre desejo e necessidade. Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava nessa mesinha aqui na sala de casa. Ainda me lembro que o tampão da mesa vivia saindo do lugar, porque eu simplesmente me apoiava. Essa foto aí foi em agosto de 2020, quando eu colocava no ar meu primeiro curso de educação financeira, a Era da Riqueza. Aí, com o faturamento do primeiro curso, eu comprei essa mesa e essa cadeira que eu utilizo até hoje. E aí, a gente está falando de necessidade. Eu precisava de uma cadeira ergonômica, uma mesa de trabalho, né, para manter uma postura correta e a gente não ter problemas a longo prazo. Fora isso, na mudança de casa do meu irmão, eu ganhei esse móvel aí que a minha sobrinha usava para colocar os seus ursinhos de pelúcia. E eu também ganhei um outro que eu fiz uma pequena reforma e se tornou um dos lugares para eu apoiar livro. É lógico que existia um desejo de reformar o escritório, tá? Mas ainda não era necessário. Então, eu foquei no que garantia o essencial, um espaço funcional e que atendia às minhas prioridades. As coisas começaram a acontecer aqui no trabalho. Comecei a dar entrevistas para grandes emissoras, fazer publicidades e parcerias com grandes marcas e gravar vídeos mais elaborados para os projetos futuros aqui da empresa. E então, o que era um desejo começou a se alinhar com a necessidade da reforma. E esse é o resultado. Estou te mostrando o projeto e como ficou. Essa reforma foi o reflexo de algo que aprendi e eu ensino. Educação financeira sobre equilíbrio. É entender que as necessidades devem ser a base, mas os desejos também têm seu espaço, desde que sejam planejados e alinhados com o momento certo. A diferença entre o desejo e a necessidade está no que se sustenta e no que transforma, mas ambos fazem parte de construir o futuro que você quer. Planeje, priorize e realize no seu tempo. Afinal, sonhos são melhores quando vêm acompanhados de consciência financeira. Tá. Então, aqui, quando eu estou falando de autenticidade, eu estou fazendo isso, né? Eu mostro os meus desafios também, tipo, a minha vontade de fazer e não necessariamente a minha vontade, a minha necessidade. É algo que eu preciso fazer ali, né? Diferenciar o que é desejo de necessidade, né? Vou contando uma narrativa pessoal e vou fazendo esse diálogo sincero. Então, acho que essa é a parte da autenticidade que eu vou mostrando ali sempre que eu posso e venho mostrando aí durante 5 anos. Depois, a gente vem com a parte da consistência. E aí, quando eu falo da consistência, é o que a gente já sabe, né? Mantenha a mensagem tal, alinhada com as suas ações, em todos os lugares que você faz, como é que você faz para você ter consistência naquilo que você fala. Tem ali alguns pontos da consistência também, né? Então, tipo, reconhecimento, né? Quando você é consistente, isso facilita o reconhecimento da sua marca. Quando você é consistente no que você faz, no que você fala, isso gera confiança e credibilidade. E você consegue liderar um pensamento. Mas aqui, esse é o ponto que eu quero focar, na liderança do pensamento. Por quanto tempo você consegue sustentar a mesma narrativa, a mesma mensagem, até que as pessoas acreditem tanto quanto você? E aqui eu quero trazer um outro vídeo, porque isso daqui, esse é um post também de 2023. Só que eu comecei a falar disso no começo de 2022. E isso aqui é onde começa a nascer a minha comunidade. A comunidade no aplicativo é aqui que começa a nascer.
Então, isso aqui eu tô dando uma entrevista no podcast do Terra, e eu conto, em todos os lugares, eu começo a repetir a mesma história. Isso é consistência também. A gente fala às vezes de consistência, falando, achando que é só eu postar todos os dias ou 3 vezes na semana nas redes sociais e aparecer nos stories, porque quem não é visto não é lembrado. Mas não. Quantas vezes você consegue, sabe, repetir e repetir e repetir? Você acredita nessa mensagem, você vai repetindo até que as outras pessoas faça sentido para outras pessoas também. Mais um vídeo. Tem aquele filme do Jim Carrey, Eu Mesma Irene, que não tem nada a ver com o filme, mas eu falo que existem essas três versões da gente. Então, existe o nosso eu, que é o nosso passado, o nosso eu mesma, que é o nosso presente, e a Irene, que é o nosso eu do futuro. Então, quando a gente fala, né, sobre você trouxe, eu consigo juntar dinheiro para as coisas imediatas, mas não para o futuro. Então, o que, que você visualiza desse futuro e como que você pode se aproximar dele? Então, eu falo que vamos morar numa casa com piscina e tal, se é o bairro. E aí, quando eu vou viajar, sei lá, tô num hotel, e aí o que eu faço? Eu falo que eu vou ler de manhã no sol, na frente da piscina, que é no momento, já essa vai ser a minha rotina. Então, sei lá, tô viajando, tô no hotel, tem piscina, pego meu livrinho, sento na beira da piscina e falo, oi, Irene. Então, aqui eu estou contando para as pessoas como eu penso e como é a minha forma de pensar a educação financeira. E isso nasceu, de fato, não foi planejado, foi aleatório. Porque eu sempre falava, o meu jeito de pensar a educação financeira é sempre conversando com essas três versões da gente, passado, presente e futuro. E aí, uma vez falando nisso numa live, eu falei, gente, eu mesma Irene, porque eu lembrei que tinha um filme do Jim Carrey que falava de três, né? Eu mesma Irene e tal. E eu comecei a falar essa frase, mesma Irene, eu mesma Irene, e comecei a falar. E eu comecei a trazer que, tipo assim, toda vez que eu quero pensar no meu futuro, eu não tô pensando em mim, eu tô pensando na Irene, que é a minha versão do futuro. E eu comecei a conectar isso com uma narrativa conectada à neurociência, porque aí eu fui buscar a base para falar sobre isso, né? Então, tinha um filme, que é uma coisa mais, né, de analogia, mais engraçadinha. Só que a neurociência, ela diz pra gente que a gente não reconhece a nossa versão do futuro, e por isso que é tão difícil a gente se planejar para o futuro. Se a gente colocar o nosso cérebro, a nossa cabeça numa máquina de ressonância magnética e perguntar, que vamos supor, vai perguntar da Joana e você não sabe quem é a Joana. Você sabe a Joana, filha de não sei quem, não sei o quê. Vai acender uma área do seu cérebro, tipo, dizendo, não sei quem é a Joana, ela é uma desconhecida para mim. Se fizerem a mesma pergunta em relação à sua versão do futuro, é a mesma área do cérebro que é ativada. A gente não reconhece, a gente não sabe quem é a nossa versão do futuro. Então, ter um outro nome, ao invés de falar a Mila do futuro, o Aldine do futuro, Luciana do futuro, Sol do futuro, Michele do futuro, você chamar de outro nome faz muito sentido, porque o seu cérebro, de fato, ele não reconhece a sua versão do futuro. E aí a Irene ganha mais força. A narrativa da Irene vai ganhando mais força. E aí eu vou falando sobre a Irene e tal. Em paralelo a isso, consistência, constância, criação de conteúdo e tal, a visibilidade, que eu falo que é a consequência, né? Ela começa a acontecer. Então aqui sou eu como parceira influenciadora da Serasa e as coisas começaram, né? Aconteceu, eu lembro da minha primeira publi, depois eu posso falar isso para vocês. Minha primeira publi aconteceu no ano de 2022, no comecinho do ano de 2022, né? Eu tava desde 2020 criando conteúdo, foi com a Vivo. Precifiquei muito errado, mas não foi para menos, foi para mais. Eu, tipo, coloquei um valor ridículo, que eu, tipo assim, pedi um valor muito alto. E aí depois acho que a mulher virou e falou assim: não, deixa eu, tipo, te colocar, deixa eu te explicar. Porque eu fiquei, mano, quanto que eu cobro? E eu lembro que tava atendendo uma menina que é atriz, né? E ela é atriz da Globo e tal, tava fazendo alguns papéis coadjuvantes, mas ela já fazia algumas publicidades e eu perguntei pra ela. E aí ela veio com um valor tipo 70 mil reais e tal. E aí eu fiz assim, mano, eu não posso, como que eu vou pedir 70 mil reais? Não, porque essas marcas e tal, não sei o quê. E aí eu virei assim, eu falei, gente, como que eu vou pedir 70 mil reais? Ela, não, Mila, você tem que pedir um valor alto, porque essas marcas não sei. Gente, eu pedi 50 mil reais pra fazer uma publicidade. 50 mil reais pra fazer. Eram 7 vídeos no YouTube, mas era vídeo pra caramba também. Dava. Dava pra ter pago 50 mil, né? Mas assim, era a primeira publi. Eram 7 vídeos no YouTube pro canal do Vivo Money. Mas eu achei que consegui 18. Por uma primeira publi, eu acho que tá bem legal. E eu mesma negociando, né? E aí tipo, falei. E aí, quando a mulher me pediu uma contraproposta, eu falei assim: agora, como é que faz uma contraproposta? Tipo. Tipo, vou falar, tipo, de 50 eu vou pra quanto? Aí eu joguei pra ela, falei, me fala o orçamento de vocês e não sei o quê. A gente foi conversando e chegou em 18K.
E aí foi quando eu virei que eu falei, pô, isso daqui é um negócio também. Existe uma possibilidade, tem um nicho aí de mercado. E aí eu comecei a criar conteúdos com mais intenção, mesclar um pouquinho. Eu ainda trago conteúdo muito técnico, conteúdo muito voltado para educação financeira, mas eu já, por exemplo, eu sempre vou contando uma história, vou contando uma narrativa e vou trazendo alguma coisa que eu vou conectando com finanças para não ficar um conteúdo denso, um conteúdo pesado. E aí, quando eu falo de visibilidade, e aí eu falo, como é que você começa a ver que a sua marca, tipo, não, só você é o rei disso, né? De infotenimento, né? Não posso nem, não tem nem como. E aí, quando eu começo a visualizar que a minha marca pessoal, ela já tá ali criando um nome, né? Essas coisas começam a acontecer. Então, eu palestro no. Eu viro influenciadora da XP, né? Então, eu começo a criar conteúdos para XP. Isso acontece porque eu me inscrevi. Isso é uma coisa também, gente. Eu me inscrevia em tudo. Hoje em dia, não. Mas eu me inscrevia em tudo. Abriu não sei o quê, não sei o quê, agora tá tendo Creators Boost, não sei o quê, vou fazer. Ah, não sei o quê, o Aldini tem uma comunidade, eu vou entrar. Ah, não sei o quê, não sei o que lá, eu vou fazer. Eu me inscrevi em tudo, gente. Tudo que falava que era de influência, eu me inscrevia em tudo quanto é coisa eu me enfiava. Então, eu fiz parte do Black Creator Program, que foi um programa da Google, que escolheu 100 criadores de conteúdo negros para poder criar o seu site. Aí a XP teve um programa lá eu não lembro nem como que era o nome, gente. Era um programa para você. Educação financeira transforma. Como é que você transformava a vida das pessoas através de educação financeira? Me inscrevi no concurso, mandei o videozinho, fui finalista do concurso e a final do concurso me abriu possibilidades para outras coisas. Então, participo do programa de aceleração ali de influenciadores da XP, que me rende a palestrar na Expert XP. Pra gente que é do nicho de finanças, assim, tipo, é o maior festival de investimentos do mundo. Então, fui ali, participei de uma pop-up, aconteceu o TEDx, tipo, e aí as coisas vão acontecendo, né? Sou professora hoje da Escola de Criadores do Condzilla, sou professora de uma faculdade do MBA tem uma disciplina de finanças corporativas no MBA da Faculdade Exame e tem uma parceria com um banco que é o Will Bank. Então, isso aqui, por mais que existem milhares de pessoas que, tipo, quem é Mila Gaudêncio? Nunca ouvi falar da Mila Gaudêncio, mas você já começa a medir, ter um termômetro de não, peraí, eu já tenho uma marca pessoal aqui. O meu nome, ele já é uma marca, sabe? Aí existe uma outra questão também. Quando você dá um Google no seu nome, aparece outra coisa a não ser os seus conteúdos? Isso também foi um indicador para mim. Eu comecei a fazer isso em linha, em paralelo com a parceria que eu tenho com o Will, entre outras coisas. Então, tipo, tem entrevista minha na Você S.A., eu participei do podcast de G1 de Educação Financeira, tem fala minha no Valor Econômico, participei de podcasts. Então, eu comecei a ver que eu falei, não, eu acho que beleza, eu acho que eu tô conseguindo ir para esse caminho. Porque o que acontece? Quando a gente fala de comunidade, a gente fala de uma outra marca, né? E é importante que, tipo, essa segunda marca, ela tenha um respaldo por trás, ela se tem alguém para ancorar esse segundo nome, né? Então, tipo, como é que a gente faz para a gente fortalecer? E aí é o que eu falo, foi a autenticidade, né? A constância e repetir por muito tempo as mesmas coisas. E essas outras coisas aqui que eu tô mostrando para vocês, que são os resultados, foi consequência. Os outros dois ali que entram na base. E aí, eu trago que essa é só uma parte da visão estratégica, que é a comunicação. Eu sou educadora financeira, eu tenho MBA em controladoria e gestão estratégica de negócios e eu tomo decisões baseadas em números, em dados. Então é muito importante, uma coisa que eu sempre fui fazendo foi tendo uma diversificação de receita para entender. E esse aqui era o meu cenário no final de 2024. 54% do meu faturamento vinha da parceria com o Eubank. 13%, que era o segundo lugar, vindo ali de mentorias e consultorias. Depois, palestras e treinamentos. Essas mentorias e consultorias a gente pode puxar para 23%, porque esses 10% é uma parceria que eu tenho com uma pessoa que atua como comercial e ela traz vendas para mim, mas a gente pode somar aqui 23%, né? Porque o que ela trazia para mim também era via de mentorias e consultorias. Então, eu tinha 54% do Will,
23% de mentorias e consultorias, aí palestras e treinamentos, 10% de publis e marcas e 1% de curso digital. E aí eu olho para esse cenário e eu falo, bom, não podemos ficar refém de uma empresa. Não podemos ficar, né, refém de publicidade com uma grande marca, com uma grande empresa. É um trabalho legal, um trabalho, né, que, putz, é muito legal mesmo o trabalho que eu tenho com eles. Mas eu olhei para esses números e falei, não dá, não dá. Então, isso já vinha, eu já sabia disso ali no meio do ano e tal, que o Will estava começando a ganhar uma fatia maior, porque a gente começa a trabalhar junto em abril. E aí, a hora que eu fecho o ano de 2024, eu tenho esse mapa, eu tenho esse cenário. E aí eu olho e falo, tá, o que que eu vou fazer? Qual é a minha segunda maior fonte de receita? Mentoria. Quando eu olho para isso, eu falo, a mentoria ela exige demais de mim. Ela exige demais do meu tempo, porque sou eu olhando individualmente para a vida de cada pessoa, montando a estratégia financeira e tal. Eu gosto muito de fazer, mas existe um limite. Em paralelo a isso, a questão das Irenes, elas estavam ali, continuei repetindo, continuei repetindo. E eu comecei a fazer um teste. Eu convidei um grupo de mulheres para poder, com essa ideia já de gerar comunidade, de não ficar. E aí, no paralelo, algoritmo que não entrega, Instagram, parece uma criança mimada, um adolescente que de vez em quando ele tá bem com você, de vez em quando tá com birra. Então, todos esses sinais e essas outras coisas acontecendo. E aí, não era só eu que estava falando de Irene. É a Fabiana falando que ela vai levar a Irene dela para passear. É a Stephanie e a Kelly falando que elas estão alimentando as Irenes delas. É a Mayara dizendo que onde ela tá, onde a mente descansa, ela se conecta com a Irene dela. Eu olho e falo, cara, a Irene não é só um rolê meu. Tipo, ela é um rolê nosso já. E aí, há pessoas marcando, me marcando nos stories, assim, de tipo, mano, eu estou visitando a minha Irene, eu estou me conectando com a minha Irene. Então, estrategicamente, eu faço o quê? Eu crio primeiro, eu faço uma pesquisa de mercado, tá? Posso compartilhar aqui com vocês, eu tenho os dados aqui. Fiz uma pesquisa, fui entendendo a fundo. E aí, essas pessoas eu convidei para participar de um grupo de WhatsApp. Tipo, falei, vem cá, gente, eu quero criar uma comunidade, mas deixa eu ver se isso dá certo primeiro. Então, essas mensagens aí são mensagens de um grupo de WhatsApp. Antes de criar o aplicativo, de investir no aplicativo e tal, eu pensei, né, em como fazer isso menor para ver se isso funcionava. E aí eu continuei falando da Irene, falando da Irene, falando da Irene. Quando eu continuo falando, e aí eu começo a colocar a Irene em tudo que eu vou fazer. Eu vou palestrar, eu falo da Irene, eu vou dar uma entrevista, eu tento falar da Irene, eu vou não sei o quê, qualquer coisa, tipo, oi, bom dia. Oi, você conhece a Irene? É quase isso, assim. Pra ir levando essa mensagem ali para cada vez mais pessoas. Até que, tipo, mano, isso aqui é surreal, porque, tipo, a gente tá num rolê, foi uma palestra, mas de repente começa a tocar a música da Irene, e porque aí eu conectei a música do Fundo de Quintal com finanças, porque eu não sou boba nem nada, tá? Depois eu posso mostrar pra vocês. E aí a gente tá num lugar ali comemorando, mas depois dessas pessoas assistirem algo que eu falei, e aí todo mundo começa a cantar. Resumindo. O resultado disso é a criação. Ai, gente, eu não consigo pausar esse negócio, vai ficar gritando Irene. E aí, o resultado disso nasce essa comunidade, né? Então, que é a Irenes, a comunidade de finanças. Então, foi sendo essa construção, né? Eu acho que mostrar isso, e eu acho que o principal fator de decisão é. Eu acho que são as duas coisas ali. É olhar para os números e entender como é que a minha receita ela tá diversificada e como ela estava centralizada por mais que exista uma diversificação de receita, existe uma centralização muito grande de receita. É olhar que eu não quero ficar dependente do algoritmo e eu quero ter uma comunicação direta com a minha comunidade. É, e por último, como é que eu faço isso crescer sem depender de mim? Porque a Irenes, ela tem uma cara, ela tem uma logo, ela tem um nome, ela tem uma visão. Ela tem uma cara que ela não é só eu. Entende? Não sou, você não vê. Eu sou por trás, eu tô por trás daqui, mas é uma marca independente. Então, e aí eu fui conectando a narrativa tudo dentro do mesmo lugar. Então, como é que funciona hoje? É uma comunidade que funciona dentro de um aplicativo, já vou mostrar aqui a carinha para vocês que ela funciona, ela tem trilhas de aprendizagem. Então, existe um espaço para troca, para a gente conversar, mas existem as trilhas de aprendizagem e os grupos exclusivos. E as trilhas de aprendizagem vêm de fato com o que eu acredito, eu mesma, Irene, presente, passado e futuro.
Então, a trilha a pessoa tá olhando para o passado, para ancestralidade, para reconhecer a história financeira. A trilha eu mesmo, a pessoa tá olhando para o presente, para a relação com o dinheiro. E aí a trilha Irene, ela é dividida em duas. Irene empreendedora e Irene investidora. Outra coisa também, por que que eu quis reunir tudo isso dentro de um mesmo lugar? Eu tenho a bagagem do corporativo, né? Sou educadora financeira, e aí no corporativo eu fazia muita coisa. Então, eu tenho uma visão estratégica de negócios. Eu sou especialista em precificação, porque eu fui analista de preços por muitos anos, depois eu fui coordenadora e gerente da área de preços. E aí, cada hora eu queria comunicar um produto diferente. Do tipo, olha, eu faço consultoria de precificação. Aí daqui a pouco a pessoa, mas você não é educadora financeira? Não, mas eu também sou especialista em preços. Mas eu também posso te ajudar nisso daqui. Então a comunicação fica muito ruim, porque no que você pode me ajudar de verdade? Qual é a sua marca? Tipo, você. E aí, uma coisa também que eu testei antes dessa comunidade nascer foi fazer uma mentoria, um grupo de mentoria de negócios. Foi o que eu trabalhei no primeiro semestre do ano passado. E é muito difícil quando você coloca, não é possível, tá? Eu acho que para trabalhar com marcas, talvez essa mudança seja mais fácil do que quando você trabalha com consultoria e prestando serviços. Por quê? Você vende durante anos a ideia na cabeça da pessoa de que você é educadora financeira. E de repente você vira e fala, mas eu também sou isso aqui. E aí é difícil para você mudar essa chave na cabeça da pessoa. Então, eu entendi que eu não queria correr esse risco, né? Eu testei por 4 meses. Eu vi que ia ser difícil de empurrar essa narrativa e eu falei, não, eu preciso trazer as pessoas pelo que elas já acreditam em mim, educação financeira. E aí, dentro de casa, ela entende que ela pode ter mais de mim. Então, isso também foi uma forma de eu conseguir unir todas as coisas que eu quero falar dentro de um único lugar. E aí, hoje, essa parte do aplicativo, que eu acho que é muito legal entender, é que eu fui pesquisando e eu descobri que existia uma forma de aplicativo que se chama White Label. O que são aplicativos White Label, né? Você não precisa desenvolver, gente. O negócio está desenvolvido em branco e você só coloca a sua marca lá. E aí eu fui entendendo que existiam aplicativos que já tinham comunidades. Então, a gente tem a Cativa, que foi a que eu escolhi, a gente tem a Circle, a gente tem a The Members. E aí você vai vendo, e que são aplicativos que é para a comunidade. Se você quer colocar todo mundo dentro do mesmo lugar, com trilhas de conhecimento, alguns têm umas funcionalidades diferentes das outras e tal, mas eles estão prontos para você usar. E aí o investimento é muito menor. Aqui eu tô falando de um investimento de 10 mil, sabe? A gente pensa de 100 mil reais, de 80, quando a gente vai olhar para fazer o desenvolvimento mesmo, sabe? É um desenvolvimento de 10 mil reais. E aí, o que que você faz? Você põe a sua cara dentro. Você consegue. É lógico que quando eu falo a sua cara, você vai colocar a sua cor, a sua identidade visual, e aí você tem que adequar com o que a plataforma entrega, mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Entende? Olha, ó, uma vez eu recebi um orçamento de 200 mil, fácil. É isso. Então tem como você fazer investindo bem menos, né? E foi assim que eu criei, né, uma comunidade de finanças que ela acabou de nascer, se for parar para pensar, porque eu fiz o MVP, fiquei com as Irenes, aí eu tenho as Irenes Guardiãs, que são essas meninas que compartilharam essas mensagens no WhatsApp que eu mostrei para vocês. Fiquei com elas, aí fui validando, testando e vendo ali as coisas que eu precisava fazer. E aí agora, no comecinho de junho, dia 7 de junho, que eu lancei a comunidade aí de forma externa, né? Então, eu tenho planos específicos, né? O plano Ori, o plano Edu, e aí uma coisa muito importante. Ela não é uma comunidade só para pessoas negras, mas ela é uma comunidade afrocentrada. Então eu falo, e aí toda a narrativa a pessoa vai ali porque sou eu, entende? Então a comunidade tem a ver com isso também, né? Com as pessoas se conectando com o que são valores para você. Então, tipo, não tem como eu falar de educação financeira de uma forma meritocrática. Eu não acredito nisso. Então, quando eu falo de ser uma comunidade afrocentrada, né, trazendo muito, muito sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Tô deixando o QR Code aqui, caso vocês queiram baixar, porque tem uma trilha gratuita, né? Então, tipo, vocês entram lá, vocês podem se apresentar.
Aí vocês vão entrar na varanda, que é tipo a porta de entrada de casa. Então, aí vocês entram lá na varanda. Na varanda tem alguns conteúdos já de educação financeira para vocês consumirem. Depois libera quando vocês se apresentam, faz essa parte da varanda. Isso vai liberar uma chave para vocês fazerem uma resenha ali na varanda e tal. E vocês conhecerem como que funciona, como que é a experiência por dentro. E aí tudo, elementos assim, se a gente for olhando a logo aqui, aqui não é a logo principal, mas se vocês verem aqui, são duas mulheres negras se olhando, né? Aqui no N. Aqui no cifrão a gente vê uma coroa, e aqui nessa coroa a gente vê várias mulheres negras aqui no comecinho da coroa. Apóstrofe que separa o cifrão, né, para Irenes, né? É um búzio, né? Então tudo conversa, tudo vai comunicando. E aí eu vou falar para vocês o que eu falei quando eu lancei, estava falando com o pessoal da equipe. Eu falei, gente, a sensação que eu tenho, porque eu lancei e eu juro, sabe quando você paralisa no dia seguinte? Aí eu fiz assim, mano, e agora? Mas sabe que é porque mas a minha paralisação foi assim, cara, eu criei o produto da minha vida. Essa é a sensação, que agora tudo que eu vou fazer, maravilhosa. Tudo que eu vou fazer é pra melhorar isso, porque tipo, tá tudo aqui, sério, tá tudo aqui, tá tudo integrado. E aí tem gamificação, então as meninas têm selo, e aí a gente vai melhorando, né? Você já tava com... Aí uma coisa que tem muito legal é que tem as notificações push, tipo iFood. E aí eu fico enchendo o saco das meninas, né? Porque dá pra você programar, mandar automático. Então, tipo assim, para de rolar o feed e assiste a aula tal que tem só 5 minutos. Então é bem legal, porque aí vai gerando essa interação. E qual que é o próximo passo, né? O próximo passo, aqui é só uma frasezinha, né? Que é sobre transformar o passado em aprendizado, presente, estratégia e futuro em liberdade financeira. Mas qual que é o próximo passo agora? É dar uma cara para Irene, né? Então, quando eu digo cara, não necessariamente é criar um avatar e tal, mas eu manter a logo que já existe, identidade visual, mas eu quero que a Irene ela seja tipo a Netflix, que tenha um tom de voz próprio, que se comunica de uma forma só dela, entende? Bem irônica, essa é a ideia. Então eu tô agora, né? Então, tipo, tem agora trazer mais gente para dentro da comunidade, né? Mas exatamente, ela vai ser muito debochada, só você não tá entendendo, porque é sobre eu ser debochada, não dá. Às vezes eu tenho vontade, muita, de falar para as pessoas: para de ser doido e gastar o que você não tem. Tenho muita vontade, mas né, não dá, né? Tipo, até daria, mas é melhor não. Então a pessoa vem toda ali, né? Tipo, sensível, né? Trazendo as fragilidades financeiras dela. Então tem que ter esse cuidado. Mas a Irene não precisa. A Irene, ela pode ser debochada. Então esse é o próximo passo agora. É criar uma personalidade mesmo, para que seja uma coisa completamente diferente. Então, tipo. Mila Gaudêncio é uma coisa, Irene é outra coisa completamente diferente. Perguntas? Demais, Vila, que sensacional. Eu acho incrível isso que você, e no nosso papo você já tinha falado da notificação push, né? Uma das maiores vantagens que eu acho que você vai perceber cada vez mais no uso é isso, né? O domínio de como você consegue conversar com elas, né? Sem depender de um intermediário, da boa vontade do Instagram ou das alterações de algoritmo, né? Tipo, agora a gente está vivendo uma maré aí que os stories não estão entregando, caiu tudo, né? Caiu pela metade, caiu um terço, enfim, todo mundo desesperado. E aí quando você está concentrado, com tudo isso concentrado numa comunidade, você é o mágico de Oz atrás da cortina, né? É tudo teu Sim. ali. Não, e além do push, a gente consegue mandar no. Tem DM, Ah, sabe? que Tem demais, DM dentro do aplicativo. Então eu consigo falar individualmente com as meninas, sabe? Tipo, eu que não preciso, demais. né? E aí, uma coisa também que eu fiz, que eu acho que é bem importante para quando a gente está falando de comunidade, é separar por momento de jornada se estiver, né? Então, aqui é uma comunidade nichada, mas às vezes, por exemplo, pô, a pessoa tá falando de quer falar de investimentos e de repente chega a pessoa que tá com dívida. Mano, elas não querem conversar entre si. É outro universo. Então, dentro de cada trilha, eu criei grupos exclusivos. Então, a pessoa que está empreendendo, ela não tem nem contato com a pessoa que está querendo investir, que também não tem nem contato. Tem um lugarzão geral para elas conversarem. Existem os encontros aqui, que aí no Zoom também, né?
que aí eu pego um assunto que seja comum para todo mundo, mas no dia a dia, nas dificuldades, o que ela tá postando ali no aplicativo e tal, tem que ser sobre a vivência dela, né? E uma coisa que no universo de marketing digital, eu já fiz parte de alguns grupos de mentoria, já fiz parte até de mastermind, logo no comecinho. E isso é uma coisa também, né, gente? Tipo, a gente como gasta um dinheiro, né? Comprando curso e não sei o quê, no começo da jornada, né? É bem, bem comum. Então, assim, vocês estão com uau, fiquem, gente, de verdade, sério. Foca, escuta uma mensagem, porque só confunde a nossa cabeça real. E porque aí um fala uma coisa, outra pessoa, isso só confunde, só faz a gente perder tempo, energia e dinheiro. Então, assim, vocês encontraram uma pessoa para guiar vocês, que, tipo, meu, de extrema confiança, com uma bagagem do caramba de mercado. Então, sabe, foca, sabe? E aí, mas por que que eu tô trazendo isso? Porque aí eles colocavam, tipo, vai, eu tava faturando R$ 10.000 por mês no marketing digital. E aí eu tava junto com a pessoa que faturava 300 mil. Gente, aí vem aquela conversa de você tem que ser a pessoa mais burra da mesa. Pra você, gente, não funciona. Pra mim, pelo menos na prática, ela não funciona desse jeito. A probabilidade de você achar que você tá fazendo tudo de errado, porque tá todo mundo faturando um monte, do que você querer super se inspirar pra você fazer, a probabilidade do primeiro item ela é bem maior. Então, você colocar uma pessoa que tá no momento de dívidas, de comportamento financeiro, de reconhecendo a sua história financeira, com uma pessoa que está querendo diversificar a carteira de investimentos, não é legal. Não é legal. Então, foi uma das coisas que eu fiz também. É, Separar. achei incrível você trazer isso, Mila, porque às vezes, não com a frequência que eu gostaria, mas às vezes, e na real eu tenho falado muito sobre isso nas individuais que eu faço com alguns deles, porque eu montei o Ninho Narrativa, a teoria narrativa deles, que é sobre esse nível de consciência mesmo, né? Que é diferente, não dá para misturar as coisas, e eu fiquei curioso. Nessa versão white label, foi tranquilo para você conseguir customizar todos esses detalhes, assim, de conseguir separar em grupos, né? Você tem as trilhas, dentro da trilha você conseguiu separar É que eu mostro? Vocês querem subgrupos. ver por dentro como Mostra, que por é? favor. Claro, claro. Porque eu achei que fosse algo mais limitado, assim, em Não, questão de gente. customização, sabe? Nada. O sol até Peraí. abriu a câmera, adoro. Só, a gente fez um treinamento junto de comunidade, né? Foi exatamente nesse momento que eu tava tô tentando lembrar o nome da menina. Mas ela falava de comunidade e tal, porque eu já tava ali, né? Consumindo, tentando entender como que eu ia fazer. Ó, quando a pessoa chega, normalmente ela vai acessar, ela vai chegar aqui, ó. Ela vai chegar na vitrine. Então, a pessoa vai ter, eu quero ser assinante, e aí isso vai direcioná-la para um link, né, para compra. E aqui, essa parte é gratuita. Então, a pessoa se apresenta. Aqui eu falo para a pessoa iniciar a jornada, e aí vão ter alguns conteúdos aqui. Aqui para ela trocar uma ideia e tal. E aqui, Obrigado. questão de dúvidas e sugestões. E aqui são as trilhas. Eu mesma, Irene empreendedora, Irene investidora. Então, cada link aqui vai direcionando para a área específica, né? Então, a presente está aqui. Então, ó, as pessoas vão se apresentando, a gente vai trocando e tal. Então, tem essa área de apresentação. O que que acontece aqui, ó? São as trilhas, essas trilhas de conhecimento aqui é gratuitas, trilhas exclusivas. Então, tem a parte de boas-vindas, que eu explico quais são as aulas, o manual, o calendário dos encontros. Aí tem a trilha Eu. A trilha Eu tem aqui todas as aulas. E aí eu consigo colocar todas as aulas e o grupo exclusivo da trilha Eu. Saquei. Aí a gente tem a trilha Eu mesma, todas as aulas e o grupo exclusivo da trilha Eu mesma, que ainda não tem publicação. E assim todas as trilhas. Então eu consigo. Uma coisa que é bem legal, que eu acho incrível, é sobre o Isso aqui eu acho legal, que você coloca como você tá se sentindo no dia, e aí isso gera um ranking de cada pessoa. E aí eu falo pra ela na apresentação, eu falo, é pra vocês colocarem como é que vocês estão se sentindo na vida financeira, né? Porque ele não é personalizado. Mas aí, conforme isso, eu já coloquei aí só minhas carinhas, mas eu consigo ver no painel administrativo o humor de cada usuário.
Aqui são um ranking de quais são as pessoas, e é aqui que a gente consegue gamificar. Quais são as pessoas que estão mais interagindo na comunidade, né? Então ela soma pela ação da pessoa. Então, essa pessoa aqui, 75, é número de curtidas, compartilhamentos, postagens e tal. Então a gente consegue ver por aqui. Aqui a gente tem a parte, então aqui são os usuários, né, cadastrados, então a gente está entre cadastrados e ativos, a gente está com um número legal, né? É, e aí aqui eu tenho o que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar os selos. Deixa eu pegar alguém aqui que eu sei que tem. A gente tem os selos. Então eu gamifico as pessoas de acordo com o selo. Então, por exemplo, tudo que tá menuzinho é porque a pessoa já tem o selozinho, que tá mais é porque ela ainda não tem, ela tem que adicionar. O selo verificado só tem quem se apresenta. E a pessoa só tem acesso à resenha na varanda depois que ela se apresentar. Ela não consegue ir para a parte da varanda e tal, e para o curso, se ela não tiver o selo verificado, porque ele está atrelado. Ah, eu quero ver o curso gratuito. Você vai ter que se apresentar. Porque se você não falar um oi, pelo menos, não vai liberar o selo verificado para você. Quando a pessoa compra, como é que eu sei para quem que eu vou liberar as trilhas e para quem eu não sei? Quando ela compra via checkout deduz, ela ganha o selo comunidade. Então, quando ela ganha o selo comunidade, ela libera as trilhas de aprendizagem, entendeu? Por exemplo, as Irenes Guardiãs são as meninas que entraram no começo. Então, eu sabendo quem são as Irenes Guardiãs, eu consigo mandar mensagens específicas para elas. E aí a gente vai tendo ali alguns selos, aqui são os selos de acordo com os planos, então quem comprou o plano semente tem esse selo e ela vai receber algumas coisas específicas, quem comprou o plano Odu, e aí cada trilha, ela terminou a trilha eu, ela vai receber o selo da trilha eu. Ela terminou a trilha eu mesma, ela vai receber o selo. Então, eu vi um vídeo do. Basicamente assim, né? Que funciona, tem muita coisa. Aí a gente consegue ver dash pelos usuários, enfim. Até eu mesma tô, assim, num momento de tipo de entendendo, né? Como é que funciona cada coisa. Deixa eu ver, ó. O humor, deixa eu pegar um usuário que eu sei que tem respondido isso. Eu acho que é a Mayara. Ó. A gente consegue saber como que tá o humor dela, entendeu? Então, assim, ainda não sei exatamente o que eu farei com isso, não sei. Mas a gente consegue saber, né? E poder entender, inclusive, se tipo, se a gente consegue, pô, sei lá, conectar com o dia de compra dela, o dia que ela não tá com um humor tão legal, se isso interferiu no comportamento de consumo. Então, eu vi um vídeo do Aldini falando sobre essa questão da comunidade, ela vai sendo construída em conjunto, né? E o quanto que ela é uma coisa que ela é muito mutável, muito mutável. Mas eu tô bem feliz, assim, de ter colocado esse produto no ar. E aí agora tem as estratégias de vendas, entre outras coisas. Mas eu tô feliz com o resultado, tô feliz com como as coisas estão acontecendo. E eu acho que o principal, de controlar minha narrativa, sabe? E direcionar minha narrativa para quem tá afim. Então, agora é expansão. E aí, o que eu vejo né, o desafio agora é isso, por exemplo, a gente, tipo, começou a falar da comunidade para as pessoas, aí conversando com a pessoa, eu tô com 3 pessoas aí aqui no time, né? Tem uma pessoa de vendas, uma pessoa de comunicação, que ela tá como social media do Instagram da comunidade, o meu eu que faço a gestão mesmo, eu prefiro, e uma pessoa de gestão de tráfego. Então, tipo, o que que a gente tem que começar a mostrar agora? Autoridade. E aí é um lugar que, tipo, mano, não adianta, eu tenho que dar carteirada agora. Eu nem gosto muito, real, né? Eu acho que a gente tem esses probleminha, né, de ficar mostrando que a gente é bom. E aí, mas agora eu tenho que dar carteirada. Porque é isso, a minha marca pessoa. Porque quem tá chegando, vai chegar na comunidade também. Quem é essa pessoa que tá aí? Não, então eu tenho que ficar falando quem eu sou, o que que eu fiz. Ah, porque eu banco, não sei o quê, porque eu fui na Globo fazer isso. E agora é esse o momento, porque é a minha marca pessoal que vai dar uma ancorada na comunidade. Então, agora, o que eu tenho estudado? Boca Rosa e Bianca, Monique Evelyn, Inventivos, todas essas pessoas que trabalham marca pessoal e que tem um produto, Bruna Tavares, sabe? Tipo, eu tenho olhado muito para esses players para entender.
como que eles se comportam, como que as marcas, elas... A Bianca é um case maravilhoso, sabe? Tipo, mesmo sendo produto. Então eu tenho olhado muito, muito, muito de perto para entender como que essas pessoas fazem, para que as duas consigam funcionar, né? Mas uma sempre vai ancorando a outra. Bom, ô, Mi, sem dúvida, a gente às vezes fica meio receoso mesmo de dar carteirada, mas é fundamental, né? Não tem como você vender sem dar carteirada. Eu fiz uma reunião, tive a chance de. Um cara que eu conheci na época que eu trabalhava na moda, um fotógrafo de moda, inclusive veio aqui, fez a degustação da comunidade, me chamou para. Ai, peraí, me dá só um segundo. Emília, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, queria uma breve, assim, só para a gente ter um pouco de noção mesmo, de timeline, assim, tempos e movimentos. Quanto tempo levou para você gravar as trilhas, o tempo para poder customizar tudo isso dentro do aplicativo, enfim, porque te ouvindo, fica a impressão de que é tudo muito customizável, sai aquele fantasma da programação, né? Mas também queria entender como foi o tempo disso, assim, se gastou muito tempo, se foi fácil, enfim, como que foi esse processo? Eu acho, assim, tem duas coisas, né? Desde a ideia da comunidade até ela nascer foram 9 meses. E aí eu brinco, eu fiz até uma narrativa falando que eu pari um filho sem engravidar. Então, mas aí tem toda uma outra história por trás e tal. Fui pra Salvador sozinha e também fiquei lá na ilha de Taparica e fui sentindo. Então teve todo esse momento ali meio ancestral, meio não sei o quê, mas, né, para poder trazer. Mas depois que eu tomei a decisão, foram 6 meses. Deram 5 meses, porque em dezembro eu chamei as Irenes Guardiãs, tá? Eu fiz a pesquisa um pouco antes, né? Então, assim, eu comecei a pesquisa em meados de outubro, mais ou menos, né? Para poder ter dados o suficiente, fui fazendo. Aí eu tomei a decisão em dezembro, eu comecei a chamar as meninas. E aí eu ofereci 50% de desconto no ticket que eu achava que ia ser. Eu cobrei delas, foi R$ 500. Hoje a comunidade tem um ticket de 1.297 e um outro de 2.500 que aumenta um pouco de acesso, né? E é uma coisa boa também que hoje em dia a minha mentoria, a pessoa ela tem a mentoria por 3 meses, mas ela tem a comunidade por um ano. Então também ancora o meu serviço de mentoria. Aí, em dezembro, eu convidei as Irenes Guardiãs e disse pra elas que no ano seguinte ia ter alguma coisa. Vem aí, sabe? Tipo assim. Falei, gente, vai ter uma comunidade. Ainda não sei direito como que vai ser, como que as coisas vão funcionar, né? Mas joguei muita real e tal. E é isso, vem aí um negócio muito forte. Vem aí. E aí eu trouxe elas pra dentro em dezembro, mas em dezembro eu não fiz nada, porque era em janeiro mesmo que ia começar, então foi dezembro só pra convidar as pessoas e tal. Janeiro, depois ali do dia 20 a gente continuou com essa narrativa de trazendo as pessoas pra dentro de alguma coisa que a gente nem sabia o que que era. Aí na segunda quinzena de janeiro que eu posso dizer que as coisas começaram de verdade, né? Por quê? Porque aí eu comecei a reunir as meninas. Então, o que que eu prometi para elas? Eu prometi que essas pessoas que entrariam são 16 Irenes Guardiãs. Essas pessoas que entrariam no começo, elas teriam um acompanhamento mais próximo. Então a gente ia definir a meta delas juntas e durante o ano eu ia acompanhar elas ali no mês a mês para elas baterem uma meta financeira. Essa meta financeira é responsabilidade minha também. Então, E aí, em janeiro, eu comecei a fazer, fui trazendo umas pessoas para dentro e tal. Em fevereiro, eu já tinha o valor de investimento no aplicativo, porque eu falei, elas precisam pagar o aplicativo, essas pessoas. Então começou com as Irenes Guardiãs, então eu tenho dois nichos, dois públicos ali especiais, as guardiãs e as fundadoras, que foram as pessoas que foram comprando antes do lançamento, com alguns benefícios especiais e tal. E aí o que que acontece? Quando foi em fevereiro, eu tava com valor para poder pagar à vista o app. Eu falei, eu não vou parcelar, vou entender. E aí, beleza, fiz investimento no aplicativo. O projeto se pagou, então, né? O MVP Saiu, se pagou. demais. Sim, se pagou. Ainda faltam outras coisas, né? Porque depois tiveram outros investimentos. Mas o aplicativo em si, as Irenes, guardiãs e fundadoras, elas pagaram o investimento no aplicativo. Beleza. Aí, fiz ali o investimento no app.
Quando eu acessei, e aí o que acontece? O suporte deles é muito bom, né? O suporte que eu tive tipo, tinha um plano específico, mas com um suporte muito bom. Então, eu ganhei a customização, então, tipo, eu fiz a parte da manual da marca, identidade visual, com uma pessoa e tal, mas eu entreguei e eles montaram toda a vitrine, então eu não precisei fazer nada, sabe, em relação a isso. Então, eu ganhei também o pacote de upload de 50 aulas. Então eu ainda tenho aulas para subir e eles que vão subir, e eu não preciso me preocupar com isso. Então isso foi tudo muito, muito, muito bom. Só que em paralelo a isso, o que acontece? A gente está criando um produto novo, mas a gente tem que vender outras coisas para. Eu acredito que se eu ficasse focada só, em 3 meses eu colocaria tudo para rodar. Mas em paralelo a isso, eu tinha que atender, tem que atender o Will, atender outras marcas, atender entre outras coisas, e atender consultoria, mentoria. Então isso me tirava muito do jogo, né? Mas aí eu tinha um deadline inicial que era abril, vi que eu não ia conseguir fazer em abril, e aí eu posterguei para junho, pro comecinho de junho, né, que foi no dia 7 foi o lançamento oficial. As trilhas, o que que eu quis? Eu quis gravar em estúdio, né, eu não quis gravar em casa, eu gravei em estúdio, porque por causa da experiência mesmo, e porque eu pensei, eu não vou ficar regravando, eu vou gravar isso daqui, vai ser tipo. As trilhas são muito específicas, né? Tipo, trilha eu mesma, trilha Irene. Então, eu gravei em estúdio. É, o tempo ali, hoje, com inteligência artificial, ajuda muito a gente. Então, tipo, levei assim um dia em média para fazer cada trilha completa, escrita, toda a narrativa e tal, mas depois mais um para poder fazer todos os materiais, porque no caso de finanças tem planilha e não sei o quê, né? E aí também todas as aulas têm PDF, todas as aulas têm implementação, as aulas são curtas, então eu me preocupo muito com a andragogia, né? Que é educação para adultos, para não ter aulas longas, entre outras coisas. E fui fazendo em paralelo. Então, tipo assim, eu fui 2 dias de estúdios, eu gravei 4 trilhas. Mas nem fui 2 dias inteiros, assim, seis Caraca. horas, assim. Ô, É... Mila, me conta uma coisa, só curiosidade mesmo. Você decora as aulas ou você usa o TP? Como TP. que foi isso? Ah, Foi tá. TP. Foi TP. Não, sem É condições. tenso, né? Sem TP não dá, né? Meu. Mas você sabe Eu, que os meus primeiros cursos eu decorava tudo? Todos. Eu nossa, gente, eu não decorava tudo. consigo. Mas Eu, foi TP. E depois, que depois que eu comecei a usar TP, eu fiquei meio viciadinha nele, porque é tão bom, né? eu uso no celular, eu não sei usar esses profissionais de estúdio, enfim. Nossa, é maravilhoso. Mas eu viciei também. E com o tempo a gente entende a forma que a gente tem que escrever o roteiro para poder ler o TP naturalmente. Depois que você Porque ultrapassa essa barreira, exato, porque eu escrevo o TP como se eu estivesse falando, né? Tipo, o roteiro é meu, eu só tô lendo o que eu exatamente quero falar. E eu também, eu falo muito, né? E aí o TP ajuda a não me perder, porque pra eu estar falando de um negócio, lembrar de uma história e contar uma história e depois é muito fácil. Então aí você se perde ali na narrativa, né, da aula e tal. Agora, uma coisa, gente, que foi mais caro que o investimento do aplicativo. Registro de marca. meu, como isso é caro, né, gente? Nossa, eu não devia nem falar isso aqui, mas minha Muito marca caro. ainda não é registrada. E tenso, né? É Amigo, caro demais mesmo. né, para de gravar o corte essa parte, tá? Aquelas. Muito caro, gente. Porque o que que acontece? Eu senti que eu tinha que registrar o Mila Gaudêncio também. E esses dias eu vi até uma reportagem do de uma empresa, eu acho que foi até da menina que eu fechei, falando da Ludmilla, que a Ludmilla não conseguiu, porque tem uma atriz da Globo que tem o nome Ludmilla, não sei o quê, e a Ludmilla não conseguiu registrar, ela teve que registrar uma outra coisa porque ela não conseguiu registrar o nome dela. Caraca. Então, e aí eu fui registrar o Mila Gaudêncio, né? E aí é uma advogada especialista nisso, né? E aí eu registrei o Mila Gaudêncio, mas para além de registrar o Mila Gaudêncio, eu registrei Irenes. Só que o que que acontece? Existem classes. Então, eu registrei a marca Irenes na classe de educação financeira, gestão de escola. Só que tem que registrar em negócio de aplicativo também. E tem que registrar em negócio de podcast também, que é outra coisa. E aí cada categoria é 3 conto, entendeu? E aí, resumindo, tipo, mó grana do caramba pra fazer esse negócio de registro de marca. Outra coisa também que foi caro. Então, quase ali no aplicativo, diria que foi o quê? 80% praticamente do valor aplicativo, contratos. Porque comunidade, LGPD,
entre outras coisas. Então, assim, quando as pessoas têm que ter, não tem como. Então, eu tive que investir em contrato, em manual, em não sei o quê. Então, também foi um investimento alto, né? Então, de contrato ali, considerando os termos e entre outras coisas, foi 6K. Da marca, eu consegui uma advogada que ela cobra uma parte agora e outra parte só daqui 14 meses, né? Então, isso facilitou bastante o processo, mas eu tô falando aí de um investimento de ai, gente, vai dar uns 16 mil no total, 16, 18 mil no total. É muito dinheiro. Mais caro que a própria ferramenta, que é o aplicativo. Então, o registro de marca, o que pesa é essa questão. E aí, eu quis alguém bem especializada mesmo, sabe? Tipo, tem bastante advogado que faz. E tem advogado que faz mais barato e tal, porque não é necessariamente o nicho específico dele, mas eu pesquisei bastante e aí eu fui onde eu me senti mais segura. E eu acho que o que pesa é esse lance de classe. E aí eu tive que registrar em classes diferentes, né? Tanto o meu nome ficou em duas classes e a comunidade ficou em três classes por causa do aplicativo. Porque aí entra game e tal. Então, se eu quiser fazer alguma coisa de gamificação, de game mesmo, eu posso fazer porque eu tô protegida. Porque se você não tá protegido, você não consegue. Você não consegue. Tenso, né? Tinha que ter um facilitador aí para quem é pequeno, você sabe? O feirão do registro de marcas, e lá eu, gente, pelo amor de Deus. É, Ajuda é nós. caro. Então, e aí por isso que eu falei, ainda não pagou tudo, porque teve o registro da marca, teve os contratos, né? Registro da marca, os contratos, o estúdio, né? Então foram, por enquanto, duas diárias, tem mais uma diária que eu falta gravar a trilha Irene Investidora. E aí eu vou usar mais algumas horas ali. Então, eu fiquei numa média de umas 5 horas gravando, e porque eu gravo rápido, né? Eu tenho uma fluidez boa para TP, para gravar, então eu estimei que eu ia ficar 8 horas no primeiro dia que eu ia gravar duas trilhas, eu fiquei cinco. Deu uma média de R$ 1.500 por dia, então foi R$ 3.000 de gravação. Aí tem a pessoa da edição, né? Que zero condições de eu editar. E aí, né, tem pessoas como o Sol, né, que faz todo o processo e tal, mas, né, ele não teria esse gasto. Eu, no caso, ia ficar muito júnior se eu fosse colocar a mão nisso. Então, teve a edição. é, Então, é isso. Então, assim, o aplicativo não é o mais caro. Que louco, Não é o né? mais caro. Não fazia ideia. E é É, legal a gente ter essa perspectiva também, né? Que, enfim, são muitas etapas envolvidas aí e a gente tem que estar exato. atento para esses outros custos também, né? Sim, sim. E aí é aquilo, né? O registro da marca é muito importante, porque, meu, como é que você vai fazer um investimento, criar uma comunidade e tal, e você não ter o nome dela? É muito importante, é muito importante. E aí você vai descobrindo que tem esses outros custos, né? O registro da marca eu já sabia que eu ia fazer, mas eu não sabia, e eu já tinha feito uma pesquisa geral, mas eu não sabia que tinha esse lance de classe. Isso eu descobri no meio do processo que eu precisava registrar em diferentes. Ah, você está protegida na educação, mas você não está protegida no aplicativo. Que Qual é o loucura sentido? isso, né, gente? Não Qual é o faz muito sentido? sentido. É a máquina da burocracia ganhando dinheiro, né? No final das contas. Exatamente, Você põe um monte de exatamente. classe lá, fica categorizando o rolê e essa conta vai aumentando, né? Uhum. E aí depois é seu, e agora eu não lembro depois se você paga mais alguma coisa, se tem taxas. Eu sei que eu tenho que pagar mais uma bucha aí daqui a alguns meses, né? Ah, e o aplicativo é anual, né, gente? Todo ano você paga. Ah, É, tem a é um renovação. licenciamento, né? Exatamente. Então, todo Tá. ano vai 10K aí, pelo menos, para você poder renovar. Então, isso é uma coisa bem importante. O aplicativo ele é anual, você tem que renovar. E assim, o lance de você fazer o desenvolvimento é porque ele é seu, né? O que eu procurei saber também é quem eram as pessoas que estavam na plataforma, né? Então, eu olhei tanto de grandes players do digital. E tem uma atriz, a Mariana Rios, que ela tem trazido uma narrativa de que ela quer engravidar. E ela criou uma comunidade para falar sobre, chama Basta Sentir, para falar sobre mulheres tentantes, né, que querem engravidar e tal. E o aplicativo dela é da Cativa. Então, essas Legal. coisas assim, tipo, vai dando segurança, porque você vai vendo a solidez da empresa e, tipo,
né? Quem são as pessoas que estão investindo e tal. Mas o time de suporte deles é muito bom. Ela engravidou! Eu não vi! Eu não vi. Que legal! Que legal. E ela criou uma comunidade por causa desse processo, né? Ela tava. Nossa, que louco agora, né? Porque você faz o que com essa comunidade? Gente, agora eu tô grávida, vocês são aí tentantes e que a gente. Eu não Que rumo faço dá? ideia. Vai ter que fazer um rebranding nesse rolê, né? É verdade, né? É, Porque ela virou a persona transformada, transformou demais agora. Nossa, muito, né? Gente, eu não tinha pensado nisso. Eu vou dar E uma pode. olhada no aplicativo. Eu tenho. E aí eu fui vivendo essa experiência do. Eu baixei, né? Porque eu queria entender também como que funcionava a experiência do aplicativo e tal, e de comunidade em si. É, e aí eu fui vendo as pessoas que tinham, quem eram os players que usavam, fui olhando aquilo, a gente vai olhando a marca no Instagram. Uma que recomendaram muito era a Circle, né? Mas, gente, você não consegue falar com as pessoas. Tipo assim, ela não é, ela é americana, né? Então é tipo assim, você quer, compra aqui. Aí eu lembro que uma menina que foi até que eu fiz esse curso de comunidade, ela foi lá e falou: não, mas o atendimento deles é muito bom. Mas depois que eu entro, então eu tenho que pagar para saber se o atendimento é bom. Não, obrigada. Não dá Então, para correr tipo, esse tipo de risco, né, gente? não dá, né, gente? Ainda mais quando a gente sabe como a gente sofre quando a gente precisa falar com alguém do Zoom, né? Do CapCut, do Canva. Não fala. Então, eu falei, eu não vou correr esse risco. E aí eu tenho um grupo de WhatsApp com as pessoas da Cativa. E aí é aquilo, gente, eu tô testando isso aqui, não tá funcionando. E aí eles super respondem, eles marcam reunião. Então, assim, tem muita coisa para fazer ainda. É aquele lance assim, o trabalho só começou, mas tá valendo super a pena. É tipo construir casa mesmo, né, Mila? Você vai o alicerce, aí vai, sobe as paredes, vai pro acabamento, mas de novo, é um asset que é seu, né? Isso faz toda a Não, esse diferença. lance. E aí eu fico imaginando, gente, o quanto essa comunidade estiver cheia, quanto que não vai valorizar minhas publicidades, sabe? De ter um canal direto ali. Sim, porque você pode vender a comunidade, né? Você vende o acesso à comunidade, é mais do que um post. É Exato. 100% de entrega. É tudo que um publicitário que eu vi é 100% de entrega. audiência qualificada, Exato. engajada com 100% de entrega. É o paraíso. Gente, é isso. E aí eu recomendo que tenha um trial, que tenha o gratuito. É legal, porque você vai tendo mais gente ali na comunidade e as notificações, como o gratuito eu obriguei a pessoa a fazer alguma coisa, porque senão ela não vai acessar a trilha. Ela tem que pelo menos se apresentar, ela ganha o primeiro selo. Então, ela querendo ou não, ela vai receber notificações, a não ser que ela desinstale o aplicativo, né? Mas a experiência tá gostosa, real, sabe? Porque, tipo, é pra trocar, pra pessoa dividir ali a jornada financeira dela, os desafios. Tá bem gostoso. Eu tô curtindo bastante. Oi, Sol, tá no mudo. Oi, olá, me Olá. escutam? Sim. Gente, muitas informações, né? Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu acho que eu tô me ouvindo no teu áudio, Mila. Vou colocar no mudo. Agora, obrigado. Eu não vou conseguir falar se eu estiver me escutando. Gente, primeiro, incrível, assim, tu ter trago da maneira que tu trouxe todos os assuntos, né? Porque eu acho que não apenas o aplicativo em si, ele é o que tá gerenciando meio que o teu rolê inteiro, né? Não apenas validando, mas te colocando nesse lugar de autoridade, de fato, que era aquilo que tu estava fazendo desde o começo. Isso para mim é muito importante. Hoje em dia, quem vende para mim, né, que tem apenas uma autoridade dentro de uma rede social, não é coisa, né? Vamos falar bem a verdade. Agora, quem já entendeu o jogo de tirar sua audiência de um lugar, né, pelo menos a audiência mais qualificada, e levar ela para um outro lugar, aí já é uma outra história, a gente já conversa. Tanto que eu lembro muito bem que naquela imersão que a gente se conheceu, eu e a Mila éramos os que mais falávamos. A gente falou, 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 e falou, e falou, e falou. Porque a gente já acreditava nisso, né? Ali tinham pessoas de diferentes estágios, né? A gente já acreditava muito nessa coisa toda da comunidade, entendendo a importância e tudo.
E eu achei muito legal a forma como tu levou desde o começo, né, a tua narrativa, esse controle, né, que tu falaste. E eu achei isso sensacional, porque vai depender muito, né? A experiência que tu traz aqui pra gente, ela é muito boa, assim, pra gente entender o que é que faz sentido pra gente, né? Porque uma coisa é a Mila, educadora financeira, influenciadora, criadora de conteúdo. Outra coisa é o Sol, que está falando de uma outra coisa para outras pessoas. Então é muito importante a gente, ok, o que é que eu posso tirar de interessante da experiência que a Mila teve? Várias coisas, né? Porque falou tanta coisa que eu fiquei assim, gente, eu quase não entro, né? Eu ia ter uma outra reunião agora, aí ela foi cancelada. Eu falei, ah, eu vou entrar, né? Foi cancelada, tá tudo certo. E que bom que eu entrei, porque eu já aprendi muita coisa aqui. Veio num momento muito específico, inclusive, para mim, porque eu tô num momento de mudanças por aqui e todas elas impactam na comunidade. Todas elas. Porque para começo de conversa, eu iniciei a comunidade de uma forma que hoje eu não acredito mais. E tá tudo bem, porque isso pode acontecer, né? E que bom que eu tenha consciência disso, porque seria pior se eu não tivesse. E aí o que que eu comecei a pensar com isso e que a tua fala fez total sentido, me abraçou e eu falei: "Sol, tá tudo bem, vai dar tudo certo e o caminho é esse mesmo". Eu não queria fazer no modelo que eu estava fazendo, agora, né, que tá rolando agora. Porque infinitas coisas aconteceram, né, eu entrei no mercado de fato dos infoprodutos, e aí eu vi como é o mercado, eu vi o que eu queria, o que eu esperava de uma comunidade, e eu falei: "Espera aí, que eu não quero que a minha comunidade seja apenas um produto à parte. Eu quero que ela seja o produto. Eu quero vender a comunidade e não apenas algo separado que vai ter a comunidade. Não, eu quero a minha ideia agora principal é fazer com que as pessoas tenham vontade e desejo de entrar na minha comunidade. E ali dentro, assim como tu tá fazendo, por isso que eu fiquei assim, gente, é isso, era isso. Tu centralizou as coisas. Isso é poderoso. Gente, ninguém tem paciência mais para ficar, sabe, colocando a sua energia em vários lugares ao mesmo tempo de uma única pessoa. Então, vamos facilitar a vida das pessoas que querem aprender com a gente, né? Porque tem muita gente que quer aprender com a gente, que quer fazer o rolê acontecer, mas se a gente não tiver o produto e não tiver a organização, essas pessoas vão achar outras pessoas, não somos tão especiais assim, entendeu? Isso é muito mexe com o nosso ego, né? Mexe com o ego de alguém que, né, a gente sabe o rolê, o esforço que a gente tem para fazer o que a gente faz e etc. Mas, enfim, a gente não tem esse poder de decisão pela pessoa. Então, até a gente chegar nesse nível, a gente precisa dar artifícios, né? Dar mecanismos ali para as pessoas entenderem que, ok, agora eu posso aprender com a Mila de uma forma muito mais simples, porque é só eu ir lá com ela, assinar a comunidade dela e beijos. Vou ter o suprassumo do que ela pode me ensinar. Gente, isso para mim é ouro, assim. Muitos players, inclusive, já estão adotando essa ferramenta nova no sentido de comunidade, porque, gente, já entenderam que o rolê todo é esse. É muito mais fácil, e isso a gente aprende só no caminho mesmo. É muito mais fácil a gente vender para uma pessoa que já está com a gente do que conseguir o tempo inteiro esse fôlego para vender para gente desconhecida, sabe? Eu tô vendo isso na prática agora, é realmente muito mais fácil de vender para pessoas que já compraram de mim. Nossa, muito mais, assim, as pessoas têm muito menos objeções e às vezes nem têm objeções, né? Que é só você anunciar que você tem um produto novo que as pessoas, opa, é um produto da Mila, é um produto do Sol, vou comprar, nem sei o que é. Isso é muito curioso, assim, de observar. Eu achei, assim, muito maravilhoso o aplicativo. Eu realmente tinha essa grande dúvida. Eu acho que um dos pontos para quem cria comunidade, para quem quer centralizar conteúdos, cursos, etc., é esse, né? Porque na época que eu também estava pesquisando, eu não decidi fechar com ninguém justamente por causa desses pontos que tu citou. Total. Quando eu tentei contato com o Circle, gente, foi assim, é uma experiência um pouco tenebrosa também, porque assim, a plataforma é maravilhosa, de fato é bacana, já tive presente lá
como uma pessoa pagante de outra comunidade, realmente é uma experiência boa. Só que assim, eu não vou ser consumidor daquela forma. Eu vou ser consumidor para ser um gestor de comunidade. Então é outra coisa. Eu preciso de outro atendimento. E assim, demoraram, se eu não me engano, na época que eu mandei um contato, né? Eu queria saber, né? Coisa, eu não queria pagar para ver. Eu também não sou essa pessoa, não, gente. Eu não tô jogando meu dinheiro no lixo assim facilmente. Eu não tô nesse momento, eu espero nunca estar. Mas, gente, eles demoraram um mês para responder. Um mês, assim. Eu já tinha tomado milhões de decisões em um mês. E eu falei, não, isso aqui para mim é. E assim, uma mensagem totalmente genérica. Um negócio assim, que eu fiquei, não, isso aqui não é o que eu busco, sabe, para mim enquanto pessoa que quer gerir uma comunidade, etc. Isso que tu falou acendeu, porque eu não conhecia essa empresa, realmente nunca tinha ouvido falar, e é ótimo tu trazer, né? Porque eu também sou muito dessa dinâmica. Eu vou por indicação de pessoas que eu confio, né? Eu sei que eu já te acompanho há um tempo, né? E toda vez que tu indica algo, tu não faz de qualquer forma. Eu vejo que tu é bem chata com isso também, que nem eu, assim. É melhor não indicar do que indicar besteira, indicar qualquer coisa para sua audiência, né? Porque isso é muito sério. Então, quando tu traz isso pra gente aqui, já é um ponto de atenção, tipo, nossa, no momento que isso voltar à tona novamente por aqui, porque eu comecei esse movimento novo de reformulação, né? Com certeza já vai estar na minha lista, assim, eu tô bem, bem contente de ter trago, assim, aberto pra gente essa fofoca, porque aberto com números, assim, ó, isso o coração do creator é que tem essa transparência com o número, que eu também não tenho muito problema de falar sobre número. E aí, quando a gente vai, né, às vezes em alguma comunidade, alguma aula, gente, as pessoas ficam com tanto dedo por causa disso, que eu fico com muita agonia. Tipo, às vezes eu pergunto no chat. Eu sou um pouco de cara de pau, porque, gente, tá lindo o discurso maravilhoso, mas quanto custa? Porque se estiver fora do meu orçamento, não adianta nada ser maravilhoso, né? Não adianta. E sinceramente, quando tu falou o valor, eu fiquei um pouco chocado, porque eu esperava muito mais, principalmente quando tu falou da questão da customização. Eu falei, não, não, gente, não é possível. Não é possível, assim, tipo. E ainda que tu fales, né, da questão do anual, que eu já esperava, eu ainda assim acho ok, assim, para tudo que entrega, né, e etc. Eu acho que é um investimento, né, que precisa ser feito, principalmente porque cada vez mais as pessoas gostam de ter tudo muito centralizado. Então, essa centralização, nossa, quando tu falou das notificações, isso mexeu comigo. Eu falei, olha, isso aí é poderoso. Isso é poderoso, porque se tem uma coisa que funciona até hoje, é notificação. Principalmente se a pessoa não desativar. Então vai chegar, né? Mesmo que a pessoa não queira, ela vai lembrar de ti em algum momento do dia dela. Eu acho isso sensacional. Então, obrigado por ter trago. Acho que isso dá um afago no coração de tipo, beleza, vamos por esse caminho, porque era uma coisa que eu já queria fazer, né? Desde o começo, eu lembro que a gente já tinha falado nessa imersão sobre essa centralização, de colocar as coisas tudo bonitinho ali. Eu lembro das pessoas falando sobre. Eu lembro que teve uma dúvida tua, né, específica sobre aplicativos, ferramentas e etc. E nessa época, muita gente só falava de Circle, né? Circle, outras e tudo. Acho que nichos também falavam bastante. Eu não curti muito a nichos, eu achei que faltava pro que eu queria, mas quando tu trouxe essa agora, eu falei, agora no momento que surgir essa oportunidade novamente, que eu espero que não demore muito, com certeza vai ser assim, porque o meu foco agora, Mila, tá sendo esse. Eu ter os meus infoprodutos, lindo, maravilhoso, mas eu centralizar eles em um lugar. Porque toda vez que a gente não faz isso, a gente dispersa muito a audiência. Então, por exemplo, uma audiência que estava muito qualificada, mesmo sendo um lead até frio num produto de low ticket, essa audiência ela já te conhece. Então ela tem que estar num lugar que tu tá ali com outros produtos também, com um curso maior, por exemplo, também que custa um pouco mais caro também. Então assim, é uma estratégia, né? É uma jornada de compra que tu faz para o teu cliente não ficar disperso.
Porque se tu oferece uma coisinha e vai embora, ele vai achar outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente aprende bastante, né? Na dureza da vida da Creators Economy é isso. As pessoas não são fiéis demais a você a ponto de ficar esperando um curso que um dia você vai fazer. Não, gente, Esquenta a ela vai. marmita para os outros comerem, né, Sol? Exatamente. Então, eu tô muito nessa dinâmica hoje, sabe? De entender que a comunidade, ela não pode nem deve ser um bônus, sabe? Eu acho que esse é o ponto que pegou, sabe? Pra mim. Quando eu entendi que a comunidade, eu já entendia, né? Mas quando algumas pessoas vêm e falam pra ti isso, parece que vem um, caramba, é mesmo. Eu não posso encarar a minha comunidade, que é um bem preciosíssimo, eu nunca vou poder encarar e jamais vou fazer como um bônus qualquer, né? Um bônus que a gente coloca num curso nosso, de uma pessoa que a gente chamou, etc. Não, a comunidade é muito importante, né? Porque é ela que sustenta muitas das coisas que vão acontecer no futuro da sua empresa, né? Porque é elas que vão ficar falando. Isso que tu falou das Irenes, de ter guardiões, isso é fundamental, assim, para mim hoje em dia. Se você não tem essas pessoas para falarem por você, dificilmente as pessoas vão só acreditar na tua palavra, né? É claro que na repetição a gente vai o tempo todo, né, colocando a nossa autoridade ali, mas se tem outras pessoas para comungarem aquilo que tu estás falando e dizer assim, pô, o Sol, o que ele está falando é verdade, viu? Eu tive uma experiência aqui, pipipipopopô, que é uma coisa que tu está fazendo também. Eu acho que isso é uma coisa que dá uma segurança para as pessoas que ainda não te conhecem tão bem ainda para, ok, tem outras pessoas falando, já tiveram resultados, então vou dar uma chance aqui para Mila para ver o que que acontece. Então, assim, 10 de 10. Amei, amei, amei. Que bom. E aí são vários pontos, assim. Obrigada pela troca, pela partilha. E aí, assim, uma coisa que eu vou fazer são os desafios, né? Então agora a gente começa o desafio de cartão de crédito, porque eu quero reduzir a fatura de cartão delas. Esse é o meu objetivo. Para que a comunidade se pague, para elas verem que a comunidade se paga. E aí já vai gerar depoimento, né? Então acho que esse é um grande É ponto. E aí uma natural, coisa né? também, é natural. E aí é uma coisa também, quem não quer participar não vai ganhar o selo de cartão, então não vai receber as informações Eu da achei, do Mila, fio. eu achei isso maravilhoso, porque, olha, se tem uma coisa que é chato, é você cobrar alguma coisa de alguém dentro de uma comunidade, né? Tipo assim, é muito chato. Então, quando tu coloca essa parte específica ali da, da apresentação, do selo, Aham. nossa, eu achei isso maravilhoso, 10 de 10. Então, tipo, e a pessoa que não quer fazer a imersão, não precisa reduzir a fatura do cartão, ela não vai ser impactada, porque eu coloquei, estou colocando o selo para quem quer participar do desafio. Ah, E boa. as notificações push, eu consigo personalizar. Eu quero que só as pessoas que têm o selo cartão recebam essa notificação, Caraca. que são as pessoas que quiseram participar desse desafio, porque as que não querem, elas não precisam receber. Então, acho que esse é um ponto bem, bem legal, assim, também, sabe? Tipo, de poder trazer. E eu acho que, para além da gente qualificar o lead para o outro, quando a gente está fazendo tudo muito fora, a nossa comunicação fica péssima, porque a gente fica de tempos em tempos comunicando uma coisa diferente. Uma hora você Exato, está comunicando um produto tal, aí daqui a pouco é produto tal, aí daqui a pouco é a consultoria. Então agora, sabe que, tipo assim, eu comunico a comunidade, entende? Tipo, exato. é ela. Ah, eu quero lá. É tipo o Posto Ipiranga, lembra daquele comercial do Posto Ipiranga? Vai no Posto Ipiranga. É o Posto Ipiranga, meu amor. Você quer o quê de finanças? Ah, eu quero precificação. Vai lá na É lá. comunidade Irene. Ah, eu quero não sei o quê. Vai na comunidade da Zirene. Então, entendeu? Tudo que se encontra tá lá. E aí eu acho que é bem legal esse ponto. É um movimento muito mais inteligente, né? Eu tava esses dias num hot seat, eu adoro participar de hot seat. E aí o estrategista estava presente, né? Da especialista, eu falei, opa, vai ser hoje. Eu adoro quando o estrategista está presente. Aí eu fiz uma pergunta para ele exatamente sobre isso, do futuro das comunidades. O futuro não, né, gente? O presente. E aí ele falou assim, ele me deu um insight muito bom que ele falou a respeito de entender como é que funciona a esteira de produto para entender como vai funcionar o poder da comunidade de fato, né? E aí ele disse que tudo que você fizer a partir de agora tem que envolver a comunidade. Tudo. Qualquer produtinho pequeno que seja, comunidade. Ah, não sei o que, comunidade. Ah, você quer comunidade. É isso que eu tava falando do posto Ipiranga, total. É isso mesmo. E eu achei isso muito bom, porque
querendo ou não, por mais que pareça um trabalho gigantesco, e é, né? Um trabalho muito grande, você não vai ficar tendo esse trabalho de forma recorrente como apagar incêndio, sabe. Eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo vários de nós, assim, eu já caí, assim, diversas vezes, desse ponto de: "Ai, ter que ficar fazendo lançamento todo o tempo". Hoje em dia eu tô muito mais assim, eu faço lançamento porque eu acho bacana, só por isso. Eu acho bacana a narrativa de construir, eu gosto. Eu sou um pouco, como posso falar, como é aquela pessoa que gosta da dor? Esqueci da palavra. Masoquista. É. Masoquista. Eu sou um pouquinho sim, eu admito. Mas isso é porque eu gosto de trabalhar sob pressão e o lançamento é isso. Em suma, o lançamento é pressão. E aí, como eu gosto de trabalhar com pressão e eu me saio muito bem nisso, aí eu falo: "Ah, eu não gosto muito do modelo de lançamento comum, então o que que eu faço? Faço do meu jeito". E aí aquele jeito maluco que eu faço um monte de conteúdo que tem, né, uma linha editorial ali bonitinha que vai e coloca a pessoa dentro de um lugar e etcétera, não sei o quê, eu já faço isso desde a primeira versão da comunidade que eu fiz. Então, eu acho que esse ponto que tu traz, né, pra gente de centralizações das coisas, eu achei isso, assim, era o ponto que eu precisava ouvir de abraço para dizer assim: "Tu não tá sozinho, outras pessoas estão fazendo, olha aqui, olha aqui eu fazendo e tá dando certo", sabe. Porque é uma coisa que eu quero de fato fazer a partir de agora, né, focar os meus esforços muito mais nesse tipo de formato, que era uma coisa que eu já queria fazer, mas deixando de lado um pouco essa coisa do apagar incêndio toda hora, né. Porque tudo bem, apagar de vez em quando, né, pra dar esse estalo na gente, mas na toda hora não há saúde mental que aguente. E Chama nada para o sol. tem até uma economia, né, Sol? Quando você coloca todo mundo dentro da sua comunidade, eu fiquei lembrando aqui, eu Ah, é verdade, já é fiz verdade. dois lançamentos com creators, e é aquilo, a cada lançamento a gente gastava uma bala para gerar lead, para comprar lead, e aí depois que o lançamento termina, a gente até tentava dar uma reaquecida naquela lista, mas não aquece direito, e meio que você começa do A zero. depender do tempo é pior ainda, Meu, né. você tá Então, sim, e você tá todo mundo dentro da comunidade, é, você consegue ir nutrindo esse lead com o passar do tempo, gente. Isso concordo. é maravilhoso. E aí, de fato, quando você colocar na ponta do lápis, porque comprar lead é uma bala, né? O custo por clique na meta hoje tá uma fortuna. E aí, se você colocar na ponta do lápis, no final das contas, vai sair mais barato ainda você ter a comunidade. Tem essa questão de que é mais fácil vender para quem já te comprou, né? Você vai ter uma nutrição de lead que é sem ruído, né? Você consegue conversar com aquelas pessoas a hora que você quiser, e isso aumenta ainda mais a conversão, né? Além das pessoas já te conhecerem, você tem um canal limpo, né? É diferente de você estar usando o Instagram, enfim, ou o TikTok, e as pessoas, ok, as pessoas te conhecem, mas não é um canal 100% limpo, né? E sobre essa coisa de comunidade bônus, sabe quem eu acho que trouxe, vou ser polêmico aqui agora, quem trouxe isso para o Brasil foi a Hotmart. Porque a Hotmart, eles lançaram o aplicativo deles Eu e lembro bem durante disso, anos eles orientavam a gente. Olha, lembro bem. fez um produto, vai lá no aplicativo, abre uma comunidade, entrega a sua comunidade como bônus. E eu acho que isso foi até feito com uma boa intenção, assim, como uma empresa de tecnologia, eles já sabiam que a gente ia ter essa explosão de comunidade, que um dos maiores ouros do futuro estaria nas Uhum. comunidades. Não à toa eles desenvolveram um app para poder proporcionar uma comunidade. Mas isso foi feito numa época tão prematura e o mercado tão despreparado que meio que só os grandes players usavam direito aquilo, né? E aí acabou meio que banalizando, porque um monte de comunidade aberta que ninguém populava, né? E tudo meio um bônus que não funcionava, né? E uma outra coisa que eu acho muito bacana desse momento especificamente de concentrar comunidade em aplicativo é que o aplicativo virou uma coisa mais natural nas nossas vidas, né? Tá muito mais orgânico essa coisa de você
baixar um aplicativo para fazer sua aula de yoga, baixar um aplicativo Sim. de nutricionista, aplicativos para atividades específicas, né? A gente está conseguindo conviver com isso com muito mais naturalidade do que antes. Porque antes eu tinha uma sensação muito assim, de aplicativo é uma coisa que fica entulhando a memória aqui do meu computador, que eu não uso nunca, e que de tempos em tempos eu abro, apago 30 e até vir a próxima modinha eu instalar tudo de novo e apagar tudo de novo, porque no fim era um monte de aplicativo sem utilidade, né? E é diferente quando você entra numa comunidade, você entra com intenção, e aí é óbvio que você vai usar o aplicativo da comunidade quando você percebe a troca, enfim, e todos os benefícios que existem lá dentro, né? Pessoal, temos mais perguntas para Mila? Vou bater o martelo, hein? Bater o martelo e parar de gravar. Opa, Dami Oi, abriu. vocês estão me Vai lá, vendo? Dami. Eu tô- Eu estou no celular, eu não sei nem como está aparecendo aqui. é, Eu não consigo jogar no a gente te computador. ouve. A gente te ouve, Dami. Deixa eu ver aqui. Agora sim. É? Te vemos e E onde que eu ouvimos. me vejo? Ai, gente, eu sou uma filha do Teams e do Google. Não, eu queria falar que eu adorei, assim, adorei a Mila, eu adorei. Eu sou a persona total da Mila, que fica dura, que precisa de uma babá para ficar ajudando ali, se precisa de alguém, eu sou total. Eu achei muito legal o produto e eu gostei muito de ouvir. Assim como o Sol falou, tudo que ela trouxe, o jeito de trabalhar, né? Comunidade, essa coisa de ser o bem mais valioso do que, de repente, seguidores, né? Porque tira a pessoa dali. Eu achei muito, muito legal. Gostei muito. Não conhecia a Mina. Foi um prazer. Eu gostei muito. Obrigada. Muito obrigada, Mina. Obrigada. Então venha, você já baixou o aplicativo, conheça a nossa trilha gratuita. Vou. Adoro merchan, adoro ao Venha vivo. Agora a entender. gente vende o tempo inteiro, né? Tudo Ah, bem, eu também tô gente, meu nessa. jeitinho. É meu Aquelas. jeito. É sério, vem Não, conhecer, eu tô nessa. a casa do lado de dentro para você sentir assim, tá bem gostoso, tá acolhedor. E esse é o intuito, né? Que a comunidade ela funcione ali. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar quando o Sol falou sobre a questão das guardiãs. Eu fiz contratos com as guardiãs, né? E aí, elas vão sempre ter benefícios de, tipo, de pagar 50% do valor, de ter o plano Plus e pagar o preço do plano médio, desde que elas apresentem os resultados. Então, ela não é guardiã para sempre. Ela é guardiã, mas ela vai ter que engajar na comunidade, ela vai ser a pessoa que ela vai ter que ser uma guardiã de verdade. Se ela não for, ela não renova. Pro ano que vem, ela vira uma Irene normal. Oi, Mi. Oi, Mila, saudade, você tá boa? Tudo bem, e você? Tudo bem Saudade também. também. Menina, então, esse assunto, essa troca veio num momento muito bacana pra mim. O Aldini já sabe da minha trajetória, sabe os desafios que eu venho enfrentando, né? E eu achei muito, muito, muito interessante. Você trouxe esse reforço mesmo sobre descentralizar a renda da criação de conteúdo, né? Hoje, esse está sendo o meu maior desafio. Na verdade, não é que está sendo o maior desafio para tomar iniciativa, porque eu já tenho uma outra renda que é um salão. Para mim, hoje, todo esse conhecimento que você me passou me veio depois eu vou sentar, analisar e ver como eu posso adaptar muitas coisas que você passou para um ramo físico, né? Que é um salão. Mas, cara, eu acho que eu vou super aproveitar. É muita coisa. A questão também de criar uma marca, uma identidade, de um certo ponto, eu acho que eu entendi isso desde o começo, quando eu comecei a criar conteúdo. E o salão, ele é muito resultado disso, né? As pessoas hoje vão muito. Eu achei que quando eu comecei, vou atender, vou abrir um salão, vou atender e tal, eu achei que, nossa, vai bombar, porque eu tenho uma quantidade significativa de seguidores e essa quantidade significativa, a maior parte é daqui de Volta Redonda região. No começo, até rolou, mas hoje eu sinto que as pessoas que vieram através do meu conteúdo e tudo mais, elas
estenderam essa comunidade para indicação. Então, hoje, 70% assim, das minhas clientes são indicações, e ainda tem uma outra fatia que é de alguns vídeos que viralizaram que nem são sobre cabelo, né? Mas eu senti que essa comunidade minha está crescendo muito, porque tem pessoas que me seguem, mas, por exemplo, eu sigo você. Se eu falar para outra pessoa seguir você, às vezes a pessoa não vai se identificar tanto. Mas se eu falar para ela que eu baixei o seu aplicativo, tô fazendo a diferença e papapá, tá acontecendo as coisas, tô adorando a trilha, aí vai mudar e ela vai vir com mais força para essa comunidade, eu acredito, né? Com mais adesão mesmo ali, tipo, de comprar. Falar, caraca, uma pessoa do meu lado. Então, aí, no meu caso, agora é trabalhar para fomentar essa comunidade e reforçar ainda mais a minha marca. Mas era só isso que eu queria compartilhar mesmo, eu adorei. Obrigada, Mi. Quando você aparecer por aqui, dá um salve. Em breve irei. Aliás, gente, uma coisa que a gente tá. O Dan Vitorino sempre cobrava da gente marcar um encontrinho, né? Eu prometi que ia fazer uma data. E a Mila tava. Eu contei para eles sobre o isoporzinho. A Mila tava no isoporzinho e eu falei exatamente isso, que a ideia era misturar a galera do isoporzinho com o pessoal da comunidade. Mas vou me organizar. No fim, a real é que eu fui atropelado por junho. Olha, tô meio que sendo atropelado por todos os memes, gente. Eu tô o meme do carinha lá da mesinha branca de boteco que ele vai caindo de ladinho. Minha vida tá nesse naipe. Mas vou tentar para agosto, minimamente, né? Pra ver se a gente consegue se encontrar pessoalmente, enfim, e se tocar, se dar beijo, que isso é muito gostoso. Mila, quero agradecer demais a tua presença aqui. Se você puder, fique no Hot Seat. E para você que está assistindo no gravado, acabou aqui. O Kikiki, agora a gente vai para o Kikiki, para fofoca, para a parte. Ó, se você já achou boa essa parte, você imagina o que vai acontecer agora que a gente vai passar para o Hot Seat, parar de gravar e falar todas as verdades. Obrigado pela tua audiência. Se você quiser assistir mais, tem mais um tanto de vídeo, um tanto de encontro para você aproveitar. E até o próximo encontro da nossa comunidade.